Fala pessoal, tudo bem? O goleiro mais pesado de todos os tempos. O nosso doutrinador eterno de hoje tornou-se profissional com 81 quilos e ao término de sua carreira chegou a pesar 170. A eterna lenda inglesa, William Falk. William Henry Falk nasceu no dia 12 de abril de 1874 em Downley, na Inglaterra. Jogava como goleiro. O então pequeno William nasceu e foi criado em Downley, no condado de Shropshire, na região a oeste da Terra da Rainha. Entre os amigos, era carinhosamente chamado de Fere por conta de ser gorduchinho, mas como normalmente era o maior da turma, o respeito de certa forma imperava. Na terra onde o cricket ainda era o principal esporte, um tal de futebol que tinha poucos anos de criado cativava aos poucos os ingleses e o próprio Falk não ligava muito para o jogo com os pés. Sua preocupação era apenas estudar e para ajudar a pagar as contas em casa, e começou a trabalhar ainda em uma mineradora perto de sua casa. Entre os poucos intervalos que tinha, meio que sem querer começou a jogar bola com os colegas de empresa. Como era o maior entre eles, era sempre colocado para ficar no gol. Vale a pena lembrar que naquela época os goleiros ainda podiam tocar a bola com as mãos fora da área e os adversários tentavam trombar com os guardametas para roubar-lhes a posse. E quanto maior e mais pesado eles fossem, mais difícil de perder a pelota. O interessante é que o William, ainda mais se valendo de sua estrutura corporal, viu que essa vantagem fazia dele um excelente atleta, e aos poucos o esporte rei foi sendo um de seus preferidos. Com certo incentivo, e após terem dito a ele que saísse dali e tentasse uma carreira em uma equipe de verdade, em 1894, Fere Falk passou a vestir as cores do Sheffield United, um dos maiores times do país. Sua primeira partida ocorreu no dia 1º de setembro contra o West Bromwich Albion, a valer pela primeira divisão. Em sua primeira temporada, o goleiro foi protagonista em um vice-campeonato, o que chamou a atenção de toda a imprensa. Com o tempo, ele foi se aprimorando tanto fisicamente como tecnicamente. Começou a treinar por conta própria e melhorou sua elasticidade, apesar de já beirar os 150 quilos. O peso, apesar de ser impossível para um profissional nos dias de hoje, para ele era a vantagem necessária, e aos poucos, Falk foi se tornando um dos melhores goleiros da Inglaterra. Na temporada 97-98, o goleiro e seus companheiros viram que era possível ir além do vice-campeonato do ano anterior, e Fere foi literalmente um dos pilares do time. Após 30 jogos, fechando 42 pontos, 5 a mais do que o Sunderland, o Sheffield United sagrou-se pela primeira vez em sua história campeão da primeira divisão inglesa, marcando o nome de todos os atletas na história do clube. Na temporada seguinte, as conquistas não parariam e mais 2 troféus foram conquistados. Como Sheffield foi o campeão da primeira divisão, Sir Thomas Durr, que naquela época era o xerife de Londres, deu a ideia de fazerem uma partida entre os campeões da Liga Profissional e da Liga Amadora, e assim os Blades jogariam 2 vezes contra o Corinthians. Após 2 empates, um por 0-0 e outro por 1-1, ambas as equipes foram consideradas campeãs do torneio. Mas o título mais importante seria ganho mesmo no dia 15 de abril ainda de 1899. Após começar perdendo por 1-0 para o Derby County no primeiro tempo, o Sheffield marcou 4 gols no tempo complementar e fechando 4-1, pela primeira vez o clube de Falk sagrou-se campeão da FA Cup, o torneio mais antigo do futebol mundial. William começou a também se estabelecer como um dos melhores catadores de pênaltis, além de ser temido pelos atacantes adversários que nem ousavam chegar perto dele. Na temporada 1901-1902, um fato no mínimo inusitado aconteceria no final de mais uma Copa da Inglaterra. Estando em mais uma decisão da principal Copa do país, Sheffield encontraria o Southampton no sul de Londres e os 76.914 espectadores estavam certos de que iriam assistir a uma bela partida. Coleman abriu o placar aos 10 minutos do segundo tempo, o que manteve Falk tranquilo, afinal era apenas não sofrer gols que o troféu já seria deles. Faltando 2 minutos para o apito final, em um lance um tanto quanto duvidoso, Wood deixou tudo igual, e ao término da partida, como rezava a regra do torneio, um jogo extra teria que ser marcado. Completamente fora de si, William saiu só de toalha de seu vestiário correndo atrás do árbitro.
Tom Kirkham fora avisado da fúria do gigante e se escondeu no armário onde o zelador guardava as vassouras. Representantes da FA tiveram que segurar Ferry para que uma tragédia não acontecesse, e após muita conversa, ele deixou para lá, e o título viria no campo e não no apito. Ferry conquistou seu último troféu, colocando seu nome nos livros do maior esporte do mundo. Após 11 anos de serviços prestados, 4 títulos e quase 300 jogos, um clube recém-criado via nele como um ótimo nome para figurar no elenco inaugural, e em 1905, Falk assinou com o Chelsea, clube da capital inglesa. Pelo valor astronômico de 50 libras, Ferry foi, além do primeiro goleiro titular dos Blues, o primeiro capitão a ter a honra de liderar o time de Stamford Bridge. Apesar de ter ficado apenas uma temporada, também deixou seu nome na história do clube, que hoje é conhecido mundialmente. Posteriormente, ainda atuaria pelo Bradford City, que marcou seu último time como atleta de futebol. Pela seleção inglesa, atuou apenas em um jogo contra o país de Gales. Além de ter quebrado várias balizas que, como eram de madeira, não aguentavam os quase 200 quilos dele ao se pendurar entre uma jogada e outra, quando atuou pelo Chelsea, a fim de atrair a atenção dos adversários e poder tomar-lhes a bola mais facilmente, Willian colocava 2 garotos atrás de seu gol, que ficavam correndo para lá e para cá e gritando. Vez ou outra, eles pegavam a bola e lhe devolviam para que Falk repusesse mais rapidamente. Pode até não ser, mas aparentemente, sem querer, Ferry criou os Ball Boys, conhecidos aqui como gandulas. Valeu, amigos, por terem ficado conosco até agora. Tomara que vocês tenham gostado. Abraços a todos, até o próximo vídeo e tchau!